Sim, sim. Ô, Tânia, outra coisa quando eu conheci você, né, foi no começo da pandemia, e aí você disse que você previu a pandemia, né, apareceu para você, tudo. Como que foi isso, a pandemia que a gente teve em 2020? Em 2019, André, e mais ou menos em março de 2019, a gente, na reunião mediúnica que a gente faz no meu grupo que nós temos, foi falado pelos mestres ascensionados que nós trabalhamos, pelo xamã, pelo hindu, e até pelo caboclo também, e também pela canalização de Irmã Dulce. Só que a gente não entendia direito quando o xamã falou que os quatro elementos estariam se revoltando a partir de agora, né? E disse assim, ó, vocês vão ter que se trabalhar muito internamente para ficar um período Uhum, sozinhos, sei. né? Só que a gente não, porque assim, a gente não entende, eles não falavam claramente, entendeu, né? Mas a gente começava a entender que, poxa, será que vai vir alguma coisa pelo ar, né? Alguma coisa assim? A gente não entendia quando eles falavam que se revoltariam um por um, né? Estariam dando as caras aí em relação ao o que viria a partir de 2020. Não foi 2019. 2019 eles começaram a fazer reunião, eles começaram a, Uhum. a, a explicar que viria, né, alguma coisa, e seria uma coisa que todo mundo teria que se isolar. E a gente jamais imaginaria que fosse uma Uma pandemia. pandemia. Uhum. Eu pensei que, na realidade, a gente, quando falou que era pelo ar primeiro, a gente pensou que fosse assim, um vendaval, que fosse uma coisa assim, de uma fumaça, né? Uma coisa assim, a gente jamais esperaria que fosse uma pandemia. Mas como eles falaram, né, de uma forma, que eles falam de uma forma muito assim, porque também não só eu que tive essa previsão, a minha previsão foi mais assim, mais calma, né? No Uhum. caso. A gente que já falou que realmente foi a previsão. Mas na astrologia já vinha dando sinais de pandemia mesmo. Porque não diz o que é, mas dizia já estava falando que viria uma coisa muito séria na área da saúde, né? Então, que a gente pudesse ver é, como foi tudo muito novo, André, a gente não sabe dizer a você assim como aconteceu em relação à data certa que a gente previu isso. Eu me lembro que foi em março ou abril, foi uma coisa assim. De Mas2019. o tempo foi passando e eles foram, com o tempo, todos os meses, né, da nossa reunião, eles foram falando cada vez mais. Até que chegou um dia a canalização de Irmã Dulce, e ela falou que a gente teria que se ausentar um pouco, queria dar um tempo na reunião, porque viria algo que a gente teria que fazer de uma forma diferente o que a gente está fazendo naquele dia. Eu me assustei muito porque a gente não eu tinha medo do que é que vai acontecer. Será que vai ter alguma coisa, né, Uhum. aqui com a gente até? Mas não, aos poucos eles foram dizendo, quando chegou perto mesmo, no final de 2019, mais ou menos, eles falaram com mais clareza sobre o que iria acontecer, que seria por um período de 2 a 3 anos e teria dar um descanso e depois viriam outra coisa que a gente iria de novo se recolher. A Uhum. mensagem foi bem assim, não foi Sei. explícita, mas foi dizendo que a gente iria ficar uns 3, 4 anos reclusos no mundo, no Brasil e no mundo, e que depois ia dar um respiro e ia voltar novamente com uma outra coisa. Então, quando a gente passou por esse período e vimos o que foi, então está claro que futuramente, e não está distante, da gente ter uma outra situação, de uma outra coisa que a gente possa de novo ter Uma nova pandemia, alguma coisa assim. uma nova recolhida. Não vou dizer a você que seja mais forte, mais fraco, Uhum. porque não foi dito isso. Sei. Né? Então, a gente tem que falar que é a verdade do que realmente foi passado.